Shalom, queridos, Deus abençoe a todos. Passando aqui para deixar uma palavra, nosso devocional, os capítulos de número 4, 5 e 6 de Números. Um livro muito interessante de Números. Esses capítulos aqui não são diferentes. Tem alguns detalhes bem importantes, como no capítulo 4, que fala sobre os deveres, dos coatitas, dos gersonitas e dos coatitas. Eles tinham funções, digamos assim, no serviço bem pontual dentro das questões correlacionadas ao templo, como, por exemplo, a montagem, desmontagem, as reposições do conteúdo dos utensílios, Então, detalhes bem interessantes aqui dos deveres que eles tinham. No capítulo 5, nós temos, por exemplo, algumas leis, por exemplo, da restituição, quando alguém praticava algo, Além do arrependimento que deveria acontecer, deveria também ter a restituição. Era muito importante também o confessar do pecado. Então, quando a gente sabe, nós que lemos a Bíblia, sabemos que a Bíblia, por muitos momentos, fala sobre a confissão. Muito importante, haver a confissão, o reconhecimento. Parece uma coisa assim, eu acho que é até uma coisa maligna, de achar que o confessar é uma coisa assim já ultrapassada, que parece que é uma coisa que não está mais muito na moda. Muito pelo contrário. Parece que é uma coisa que não está em moda, não está mais em vigor. Parece que a gente vai fazendo as coisas, vai empurrando, e na verdade não. A Bíblia sempre nos fala da importância de haver confissão. Se não houver confissão, não haverá restituição. Por isso que aqui no capítulo 5, verso 5, fala sobre a lei da restituição e também fazemos o devido reparo, em relação àquilo que cometemos, Os estudiosos vão dizer que aquilo que eu, digamos assim, eu lesei alguém, prejudiquei alguém, eu devo restituir, além de tudo que aconteceu, mais 20% a mais daquilo que eu cometi. Claro que eu entendo que isso deve estar muito ligado também com aquela ideia também de nos trazer um pouco de temor, porque aquilo que não nos traz muito temor, a gente não liga muito e a gente acaba, digamos assim, atropelando as coisas mesmo. A gente atropela, a gente faz as coisas na tora, como a gente fala, no braço, e parece que as coisas ficam meio que por isso mesmo. Então, quando eu sei que há um dano que eu tenho que restituir, há uma certa até punição, eu tenho mais temor com relação a tudo que eu faço em todas as áreas da minha vida. Isso é um detalhe bem importante. Então, ele trata aqui de várias questões, fala também sobre a pureza dentro do casamento. É claro que aqui também fala sobre a questão da mulher, quando o marido tinha ciúme da mulher, e então era levado ao sacerdote para saber qual era a origem desse ciúme, Enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui, Mas, por exemplo, no capítulo 6 também vai falar sobre a lei de consagração, que é a lei do Nazireu, aquele que é consagrado. E aí, no final, eu quero concluir essa palavra dizendo aqui o que diz no capítulo 6, verso 22 ao 27, que fala sobre a bênção sacerdotal, que geralmente nós falamos no final do culto a todos, a todos os nossos irmãos, e ela tem um significado muito profundo, a toda a igreja, quando nós finalizamos os cultos, nós profetizamos, Então, o que acontece? Por exemplo, no versículo 24, na verdade até o 24, do 24 ao 27, melhor que ficar, que já é bem dentro da bênção, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante sobre ti, o seu rosto, ou o rosto dele, e te dê a paz. Por que essa bênção ela é importante? Inclusive no verso 27 ele fala ainda, finalizando, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Então essa bênção, ela fala muito sobre um cuidado pessoal que Deus tem sobre cada um de nós, um cuidado muito especial sobre cada um de nós, Isso aqui no primeiro lugar, Porque quando ele diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, então fala sobre uma bênção que ela é objetiva, ela é gradativa e completa sobre os filhos, de Israel, e aqui também trazendo para nós hoje como servos de Deus. E depois eu vou já finalizar porque eu creio que essa bênção ela é muito importante. Bem, como eu falei, no primeiro momento ela fala sobre bem-estar, sobre a segurança que nós temos e sentirmos o cuidado de Deus, sobre cada um de nós. Em segundo, ele faz um apelo maior à comunhão com Deus numa autêntica vida espiritual de perdão e santificação, porque ele fala, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Como é que Deus resplandece? Quando você tem uma íntima comunhão, nunca Deus vai resplandecer o rosto sobre alguém que não tem comunhão com ele, Muito bem. Aí ele fala, e tenha misericórdia de ti. Ou seja, porque apesar de nós buscarmos servir a Deus e andar nos seus caminhos, nós sabemos que em algum momento nós vamos falhar, não vamos ser sempre perfeitos, E no verso 26 ele fala, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a
paz, né? Então, em terceiro lugar, podemos dizer assim, é uma bênção particular de completo bem-estar e felicidade. Então, por que eu estou dizendo isso para você, né? E trazendo para você essa palavra tão importante para a gente finalizar, que vai abençoar muito o seu coração. Nós já estamos nessa jornada, né, desde Gênesis lendo, e se nós pararmos para pensar, existem muitos detalhes e parece que servir a Deus em alguns momentos torna-se algo muito difícil. E parece que Deus vai ficando, na verdade, cada vez mais distante de nós. Não, na verdade, Deus, né? Nós vamos ficando mais distante de Deus por conta de muitos detalhes que a gente vê que muitas vezes nós não fazemos, não cumprimos. E essa bênção final, na verdade, ela quer nos ensinar o contrário. Que, na verdade, quanto mais eu me empenho em buscar a Deus, em servir a Deus, em ter prazer nas coisas de Deus, mais Deus ele vai se aproximar de mim. E a ideia de tudo que está acontecendo, né, dessa obediência que devemos ter a Deus, no fundo ela quer nos aproximar, na verdade, mais de Deus e não nos afastar. Então eu queria que você entendesse, tomasse posse dessa palavra, que é o seguinte: tudo que acontece na nossa vida espiritual, no sentido assim, no nosso dia a dia, né, de orarmos, buscarmos a Deus, ela tem o intuito, na verdade, de nos aproximarmos, tudo isso que acontece, né, que fazemos, tem o intuito de nos aproximarmos mais de Deus. E o resultado de tudo isso que nós fazemos, né, orando, lendo a palavra, meditando, procurando andar em santidade, sendo sábios para resolver os problemas, ela tem uma finalidade: é que Deus nos abençoe e nos guarde, nos traga bem-estar, saber que somos cuidados por Deus, amados por Deus, saber que o rosto dele, essa comunhão que temos com ele, vai fazer com que ele seja glorificado e as pessoas vejam Deus em nossa vida. E assim também Deus tem misericórdia de nós, porque também nessa caminhada nós vamos falhar bastante, nós erramos bastante. O ser humano erra demais em tudo, né? Em detalhes, né? E nós vemos também no caminhar de toda essa leitura, você vê também Deus nos chamando para nos preocuparmos com os detalhes também da nossa vida. Aquilo que nós consideramos pequeno, aquilo que a gente acha que é sem importância, é justamente aí que muitas vezes nós falhamos, né? Nos detalhes. Muitas vezes nos preocupamos com o macro, esquecemos do micro, né? Então são nos detalhes que muitas vezes nós perdemos muitas coisas. É nos detalhes que muitas vezes as famílias são destruídas, ministérios são destruídos, são nos detalhes, não é nem nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas, e que muitas vezes nós falhamos. Por isso que a bênção arônica, a bênção sacerdotal, ela requer isso, que Deus tenha misericórdia de nós, porque vamos falhar muitas vezes, vamos errar muitas vezes, mas que o Senhor levante o rosto dele e nos dê paz, porque o que o ser humano mais busca, na verdade, sabe, é ter uma vida em paz, uma vida que ele sabe que ele está fazendo o melhor para servir a Deus, que ele procura andar em santidade, e tudo que ele faz proporcione no coração dele paz, sabe? É ir para a igreja e saber que você é feliz, que ir para a igreja não é peso, de evangelizar não é peso, de discipular não é peso, de orar não é peso, de ler a palavra de Deus não é peso, né? Então, que essa bênção arônica, ela recaia sobre a nossa vida, para que nós possamos entender que tudo o que fazemos para o Senhor deve nos proporcionar paz, comunhão, alegria, bem-estar, comunhão plena com o Senhor. Amém? Então, que nós possamos viver nesse nível de bênção e de paz na presença dele. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.